Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 49 de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra que eu acho que é muito elucidativa, eu acho que você que está nos acompanhando já ao longo dessas aulas deve estar percebendo assim, o quanto é útil compreender acerca da vida além da vida material, que nós conhecemos tão bem, a vida material, mas a vida espiritual, que é certamente uma incógnita ainda. Quem disser que não tem dúvida, eu duvido da veracidade da pessoa, porque existem sim muitas dúvidas, muitas questões, muitas coisas que precisamos compreender, precisamos raciocinar, estudar, separar aquilo que é ilusão, que é mito, que é folclore, que é misticismo, ou que é tão somente desejo de que seja de um jeito, enquanto que a realidade pode se apresentar de outra forma, com outras nuances, com outras paletas de cores, por assim dizer. E a doutrina espírita, eu acredito que seja a melhor maneira, o melhor caminho para se chegar a essas respostas, o melhor caminho, o mais eficiente para se chegar a essas questões, com esse estudo sério, isento e pautado na ciência, pautado na observação, pautado, enfim, nos estudos sérios. Isso é que é o verdadeiro estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, estou gravando essa videoaula numa linda manhã, ensolarada, de céu azul e muito vento, que já é peculiar dessa época, não é? De quarta-feira, 5 de julho de 2023. E hoje, na nossa aula, vamos terminar a conversação com o senhor Samuel Felipe. Vamos terminar, tem aqui a última pergunta, né, feita a ele, e também temos muito que aprender com a fala dele. A pergunta que se apresentou, a última desse diálogo, é a seguinte. Lembrando que para quem está acompanhando, e eu aconselho a não abandonar a obra, né, a ler na íntegra a obra, porque é muito importante. Então, nós estamos na segunda parte de O Céu e o Inferno, no capítulo 2, estamos vendo a comunicação do senhor Samuel Felipe. Então, a última pergunta que lhe fizeram é a seguinte: nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Lembrando, né, que já falamos nas aulas precedentes, que o senhor Samuel Felipe, ao despertar no mundo espiritual, uma das coisas que ele verificou foi a presença de amigos que sequer ele se lembrava que tinha, né? E aí muito justa a pergunta se o apreço a esses amigos, né, se a alegria em ver esses amigos de repente fez, ou poderia ter feito, o senhor Samuel Felipe a esquecer um pouco daqueles que ele havia deixado para trás, né, na Terra. Então vejamos a resposta dele, e que resposta bonita, que resposta maravilhosa, né? Ele assim se expressa então, e assim responde a essa questão. Se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade para esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles.
Assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que não são senão passageiras e são para o seu bem. Fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de desviá-los do mau caminho. Trato então de desviá-los do mau caminho, se triunfo é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Muito interessante, né, esse apreço do senhor Samuel Felipe para com a família, né? O que me faz lembrar da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquela parte que fala da família formada por laços consanguíneos e a família espiritual, né? Aqui eu creio tratar-se do exemplo de uma família montada por laços espirituais, haja vista que o senhor Felipe, mesmo desencarnado, ainda cultua, né? Ainda cultua pela família ardente apreço, ardente preocupação, ainda se preocupa muito com o desenvolvimento da família, ainda se preocupa muito enfim, com a evolução, com os percalços da família. Muito interessante a parte em que ele descreve que, vez por outra, tenta dar conselhos, tenta fomentar bons pensamentos para com os membros da família, acompanha os seus percalços, né? Acompanha os seus sofrimentos, tenta encorajá-los. Vemos a reação que o senhor Samuel Felipe tem quando alguém fracassa, quando alguém esmurece, quando alguém da sua família perde a esperança ou perde o ânimo, e ele se entristece com isso, mas logo recobra a esperança, logo recobra a alegria por acreditar ele mesmo, por acreditar na família e acreditar que esta vai se reerguer, essa vai seguir os preceitos morais que, com certeza, ele, quando estava entre os seus familiares, deve ter sido um exemplo, deve ter sido realmente algo a copiar-se. E, com certeza, um espírito como ele, né, do seu Samuel Felipe, deve ser lembrado pelos membros da família pelo exemplo que ele deixou, pelo legado de bondade, de trabalho que ele deixou. Então, muito interessante essas reminiscências. Muito interessante também o fato de nós podermos verificar que a morte realmente ela não desfaz aquilo que fizemos em vida, né? Na verdade, o principal legado que deixamos... Olha, nós terminamos esse diálogo, né, com o diálogo do senhor Samuel Felipe. E aquilo que ficou muito gravado na minha mente, sabe, é o legado, sabe? Muita gente fala no que a pessoa deixou de patrimônio, do que deixou em dinheiro, do que deixou... Isso pode ser útil, claro, dependendo da situação, dependendo principalmente de como o dinheiro ou a herança possa ser utilizada, mas eu acho que o principal legado, a principal dádiva, o principal presente que uma pessoa pode deixar para os seus é o exemplo, é a educação, é a postura de vida, é o que ela fez,
as pessoas que ela ajudou, o exemplo a ser seguido, sabe? Eu penso, indubitavelmente, que o maior legado que se pode deixar para a família, por exemplo, para os amigos, que você vai deixar momentaneamente, o maior legado é aquela sensação de que, olha, esse eu devo seguir, esse eu devo copiar, esse eu devo imitar. E nos leva à seguinte reflexão. Vou terminar nossa aula com essa reflexão. Acho que nós poderíamos pensar assim: quando chegar o dia da nossa morte, tá? Eu, Marcos, por exemplo, falar só de mim, né? A única pessoa de quem eu posso falar. Quando eu morrer, quando eu desencarnar, as pessoas que vão ficar, né, que me conheceram, as que conviveram comigo, o que elas vão dizer de mim? Tá aí, Marcos, foi-se o Marcos, olha, um exemplo a seguir, um exemplo a ser trilhado, alguém a imitar. Ou será que vão dizer, Marcos, minha nossa, quantos erros, quantas decepções, está aí um exemplo que não se deve seguir. Como será então, hein? Talvez devêssemos nos preocupar muito com isso, tá? Muito mesmo, porque esse é o verdadeiro legado. Pensem sobre isso, se quiserem, claro, só se quiserem. Deixem aí os comentários, só se quiserem também. Mas muito obrigado pelo prestígio, por estar acompanhando essas aulas. Elas são feitas para você. Muito obrigado, beijo no coração, vejo vocês, muita paz. Amemo-nos como Jesus nos amou e até a próxima videoaula. Tchau.